pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou Débora Vieira E eu sou Laura Zago. e estamos aqui para mais um episódio de Conversas que Acolhem. O tema de hoje foi um tema muito pedido, eu acho que sempre que a gente abriu uma caixinha sobre temas, sempre saía em uma resposta ou outra. E hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Sim, e eu acho que esse tema, Débora, era até uma trava pra mim, assim, falar, porque eu acho que é um tema tão complexo que ele exige a gente entrar em tantas camadas que eu ficava pensando como que a gente vai abordar esse tema. E realmente é algo que a gente vê muito, até trazendo assim para a clínica, né, para psicologia, essa demanda de dependência emocional, ela aparece bastante. Né? Antes era mais uma demanda, vinha mais assim das mulheres, mas hoje a gente percebe que ela também está aparecendo nos homens. Né? E tem todo um sistema que sustenta, né, esse jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas. Então é tão complexo que eu ficava assim, meu Deus, como que a gente vai falar sobre isso? Mas a gente vai indo aos pouquinhos e lembrando que aqui a gente faz um recorte, né? Mais uma conversa. Mas a gente vai abordando ali alguns temas e discutindo algumas questões importantes também. Uhum. E eu já queria começar trazendo o que é a dependência emocional no senso comum. Vou ler aqui para vocês. No senso comum, a dependência emocional é vista como a dificuldade de ficar sozinho e a necessidade excessiva de outra pessoa para se sentir feliz ou completo. Geralmente é associada a relações românticas em que alguém se anula para agradar o outro, tem medo de abandono e sofre quando não recebe atenção constante. E aí, eu acho que, como a Laura disse, são várias camadas. Até nessa definição, eu acho que são várias coisas se a gente for olhar de uma a uma. E aí, eu quis fazer essa pesquisa porque eu acho que tem várias coisas que, quando a gente olha pelo senso comum, é uma definição, e quando a gente entra para a psicologia, é uma outra totalmente diferente. E aí, aqui a gente vai trazer um pouco desses dois aspectos, né? O que a gente entende por essa dependência emocional e o que o senso comum traz como essa dependência emocional. Então, falar do amor é algo tão legal e tão difícil, né? A gente pode pensar nessa questão de diferentes formas. Eu acho que tem algumas teorias, né? A gente estava aqui até conversando sobre algumas delas que tem como a gente entrar, mas eu acho que o amor ele é algo é uma emoção complexa, então quando a gente olha no escopo assim das emoções, ela vai ser uma emoção de a complexidade dela é muito grande. Ela vai ser passada de formas diferentes, então depende da cultura, depende de como a gente é exposto a ela. Então essas coisas também vão variar bastante, né? Se a gente fala de um contexto social onde existem algumas problemáticas ali na forma que a gente se relaciona com esse amor, então o jeito que as pessoas vão internalizar também vai ser dessa forma. Então, Débora, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho daquilo que você falou, da teoria do Winnicott, né? Sobre o amor. Sim. Basicamente, a teoria do Winnicott, ele traz a questão de sobre a nossa chegada no mundo. O Winnicott, ele é um teórico da psicologia, que ele traz muito essa questão, essa questão que a gente chama mamãe e bebê, que é essa primeira relação, esse primeiro contato entre a mãe e o filho. E aí não necessariamente é só a mãe, mas todo aquele cuidador. Então o Winnicott, ele fala que para que nós possamos ter um bom desenvolvimento, nós precisamos de uma mãe suficientemente boa, ou um ambiente suficientemente bom, porque esse ambiente é o que vai moldar as nossas relações futuras. Então, se você tem uma mãe que tá ali te dando colo, aconchego, te dando esse espaço minimamente confortável, esse primeiro amor, isso molda muito as suas próximas relações. Então, é extremamente importante. Então, eu acho que a gente já falou isso em um outro episódio, que tem um estudo. Se eu achar, eu vou deixar ele aqui na descrição. Que, na verdade, é um documentário que ele traz um pouco desse estudo do Winnicott de crianças que foram abandonadas assim que nasceram, que não tiveram esse contato com a mãe
elas desenvolveram diversas coisas, desde transtornos psicológicos até coisas assim, doenças mesmo, mas por conta dessa falta desse amor, desse contato. E aí eu acho que a gente poderia já trazendo o quanto que é importante essa questão do amor. Eu acho que quando a gente chega no mundo, a gente não sabe o que que é amor, a gente não sabe o que que é nada. E aí a gente precisa ser amado para a gente conseguir amar alguém. Então esse primeiro cuidado, que é o que o Winnicott ele traz como tão importante, é o que nos ensina o que é amor. E aí, se a gente olhar para essa teoria, o amor inicialmente é o quê? É o cuidado, e cuidado básico de alimentação, de trocar, do básico, sono. Porque é a mãe que coloca o bebê pra dormir, é a mãe que troca a fralda, é a mãe que alimenta. E aí, mãe, nesse sentido que eu tô falando, é o cuidador, tá, gente? Então, trazendo mãe porque a gente sabe que é um papel considerado materno. Então, todo esse cuidado, ele é recebido inicialmente por alguém. Então, você aprende a ser amado exatamente nesse primeiro estágio da vida. E aí vai construindo essa criança, e aí ela começa a ser independente. Então ela começa, a gente vê criança segurando a mamadeira, por exemplo, ela já toca do amamentamento no peito para uma mamadeira. Daí vai sendo a comida, vem a introdução alimentar. E aí é todo um processo para essa independência. Então, como a gente está falando sobre dependência emocional, eu acho que é muito interessante você ver nessa fase, se você observar o desenvolvimento de um bebê, você vai vendo que a relação dele com a mãe é como se os dois fossem um. E aí, para ele amadurecer, precisa dessa separação. Ele precisa entender que a mãe é uma pessoa e ele é outra. Porque senão fica exatamente isso de eu dependo dessa mãe para tudo. Eu não consigo comer sem ela, não consigo andar sem ela. E aí, esse processo ele é muito necessário. Então, esse teórico ele traz muito disso, dessa primeira relação, desse primeiro contato, desse primeiro amor, que nos molda e vai formando essa independência. E eu achei muito interessante, assim, a teoria de Winnicott, ela é bem assim, não sei como descrever, ela é bem fora da caixinha, assim, pra mim. Mas eu acho muito interessante essa ideia, né, da gente analisar, da gente começar a analisar essa questão do amor e da dependência, da independência a partir do momento do nascimento. Né? Eu acho que até cruza com algumas coisas que a gente já falou aqui no podcast, de como nós somos seres sociáveis, então a gente precisa desse afeto, né? E a gente precisa se sentir amado e amar as pessoas. Isso faz parte da nossa natureza, né? E enquanto indivíduos vivendo dentro de uma sociedade, em certa medida, a gente precisa ali também depender desse cuidado. Obviamente que não para tudo, mas que ele precisa acontecer, porque senão, se a gente não ter essa rede de apoio, se a gente não ter essas pessoas que a gente confia, que a gente ama, que a gente se sente amado, a gente vai adoecendo, né? E a gente vai se vendo distante de tudo isso e distante dessa sociedade. Então, em certa medida, a gente precisa também disso para crescer e se tornar assim, indivíduos saudáveis dentro dessa sociedade. Então, o amor ele tem um papel fundamental, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, né? E quando a gente é criança, a gente vai depender também de um outro indivíduo. Então, são coisas essenciais, assim, do ser humano mesmo, para ele crescer, para ele se desenvolver, é passar por esses estágios até ele chegar numa independência, né? Então, esse é um assunto que já tá, assim, com a gente precisa dele. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como que você acha que esse amor, já que ele é tão essencial, como que você vê que ele é passado na nossa sociedade? Ai, Laura, essas perguntas cabulosas. Desculpa. Mas eu fiquei pensando muito o quanto que essas relações é o que propagam questões assim. Então, eu acho que tem estipulado pela sociedade o que é o amor, e o amor é isso daqui.
Mas eu acho que o amor, essa questão de como ele é propagado é muito relativo. Então eu jogaria um grande depende. Porque me fez lembrar muito de uma outra teoria, que é a teoria do apego. Então, tem um outro teórico, se eu não me engano, o nome dele é Bauman, alguma coisa assim. E ele traz essa teoria. Então, existe 3 tipos de apego. Que é o apego ansioso, o apego evitativo e o apego saudável. Então, se a gente for olhar o amor e as relações dentro desses 3 apegos, existe pelo menos 3 formas diferentes. Então, acho que por isso que vem o depende. Então, saudável, ele é esse apego que eu entendo que o outro me ama, mesmo ele indo e voltando. Mesmo indo e voltando no sentido assim, fui trabalhar e não respondi uma mensagem. Então, ele é saudável por isso de, a Laura tá trabalhando, por isso que ela não me respondeu. O meu namorado está trabalhando, por isso que ele não me respondeu. Ele tá sem internet, o celular descarregou. Então, é saudável que vem toda essa consciência de eu continuo sendo amada, mesmo ele não me respondendo uma mensagem na hora que eu quero. O evitativo, nessa mesma questão, ele vai fazer tipo assim: não me respondeu? Também não irei mais responder. Não preciso dessa relação pra nada. Então ele tem um medo de se apegar e ser trocado. Então ele tá o tempo todo evitando. Porque provavelmente, durante as relações dele na infância, essa parte ela não foi amadurecida no sentido de uma relação saudável. Então, ou os pais tinham essa troca de evitar como castigo. Então, eu vou evitar. Eu vou te desprezar para você sentir que isso daqui é um castigo. E aí, essa criança foi se desenvolvendo e chegou nesse adulto que tá o tempo todo evitando uma frustração. Então, em vez de manter essa relação, ela evita antes dela acontecer. E tem o ansioso, que o ansioso é basicamente aquele de: meu Deus, já tem 5 minutos que eu mandei mensagem e ele não me responde. Como assim? Ele deve estar com outra. Ele deve estar me traindo. Ele deve estar me trocado. Ele não me ama mais. E aí vai para esse outro extremo de eu preciso continuar aqui porque tá acontecendo alguma coisa. E aí vem toda essa cobrança e aí entra nesse lugar também de não saudável. E aí a tua pergunta me fez ir muito para esse lugar do quanto que a gente se molda muito dentro desses apegos, de que o amor ele é muito visto dentro disso. Porque eu acho que toda vez que eu leio essa teoria, que eu tenho contato com essa teoria, eu consigo enquadrar várias pessoas que eu conheço dentro de cada um desses apegos. Eu consigo me enquadrar dentro desse apego algumas vezes. Porque é a forma que a gente viveu. A forma que a gente. O que a gente viveu quando a gente era criança molda muito o nosso comportamento hoje. As nossas relações moldam o nosso comportamento. E aí. Eu não sei se eu te respondi, mas foi o que me veio na cabeça. Por isso que eu falei que às vezes dá aquela questão de: será que estou viajando? Ou será que é isso mesmo? Me parece que faz sentido o que você trouxe, me fez lembrar, e aí trazendo um pouco mais pro lado comportamental da coisa, me trouxe muito isso de como as relações que a gente tem, a gente aprende, né? Tudo que de experiências, de vivências, do jeito que a gente se comporta, isso é aprendido. Então, o que a gente passa na infância ou como a gente foi exposto a esse amor, né? Como que os nossos pais passaram esse amor pra gente, os pais ou outras figuras ali importantes na nossa vida, como que passaram esse amor pra gente e como que a gente vai criando com o passar do tempo, a gente vai repetindo esses padrões que aconteceram na infância. Tem até uma teoria dos esquemas que fala desses esquemas emocionais, como a gente sempre volta ali em esquemas já conhecidos, principalmente o do amor, como a gente vai voltando nesses esquemas na vida adulta, né? Como a gente vai repetindo. Então, se a gente tem ali uma relação na infância que os pais são muito autoritários, então a gente busca relações em que a gente vai se sentir dessa forma novamente. Então tem a questão, né, do medo, da rejeição. Então a gente vai buscar relacionamentos onde a gente se sente assim de novo, porque a gente aprendeu a lidar com o amor desse jeito. Obviamente que tem como se enxergar fora desses padrões, mas que é muito difícil sozinho, né?
e a gente tem ali mecanismos também para sobreviver dentro disso, então a gente vai aplicando eles na vida. Então me parece que o amor ele tem essa parte muito individual também, e isso é muito sobre também dependência emocional, que é a forma que a gente lida com esse amor. Então, dessa necessidade incessante de sempre estar ali como alguém que precisa, que necessita de um outro, sabe? Chega até, me parece que ser até algo abusivo, assim, né? Dessa atenção, desse reconhecimento. Então, como a gente aprendeu ao longo da vida a lidar com esse amor. E aí, Débora, eu fiquei pensando também que além dessa parte que a gente está falando, que é algo interno de como a gente vivencia isso, principalmente dentro das principais relações que a gente tem, eu fiquei pensando também na parte social. De como socialmente, o que é validado socialmente nesse amor? De como a gente é reforçado, e daí a gente fala também dos papéis que a gente exerce na sociedade, então como que a gente é reforçado muito nessa ideia de amor, né? A gente fala assim, principalmente das relações amorosas, a gente fala de um amor romântico. Então, como esse amor romântico, ele também abre margem para essa dependência, ele também abre margem, ele tá pautado ali também em algumas estruturas, machismo, preconceito. Então, como isso também vai moldando a forma que a gente se relaciona com esse amor? O que vem assim para você nesse aspecto? Vou até anotando aqui para não esquecer. Te ouvir falar me trouxe um texto bíblico sobre o amor. Então, eu acho que 1 Coríntios 13 é um texto específico que fala sobre o amor, sobre instruções sobre o amor. E aí tem um versículo específico que traz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí eu acho que eu sempre gostei muito desse versículo, porque fala sobre o amor. E aí te ouvir falar agora me trouxe um pouco dessa construção. O quanto que socialmente a gente entende isso, de que o amor tudo sofre. Então tá tudo bem se essa pessoa for tóxica comigo, porque tudo sofre. Tudo crê. Então eu tenho que crer que isso daqui vai melhorar. Tudo suporta. Então, tudo bem eu deixar de sair hoje porque meu parceiro, a minha parceira, quer que eu fique em casa hoje porque tá com ciúmes de eu sair com os meus amigos pra ir jogar futebol. Tá com ciúmes de eu sair com as minhas amigas porque são todas solteiras e só eu namoro. Tudo sofre, crê, tudo espera. Então tá tudo bem. Não tem problema. Sabe o quanto que a sociedade vai trazendo isso? Óbvio que eu trouxe nessa esfera um pouco mais religiosa, mas foi o que me veio na cabeça quando você começou a falar. Mas o quanto que a gente valida coisas desse jeito. E aí, tanto valida essa dependência de tá tudo bem eu me sentir assim. Porque já que tudo sofre, por que essa pessoa não pode viver isso comigo? E também da outra parte, de que tá se relacionando com essa pessoa que é dependente emocional. De tá tudo bem, eu tenho essa instrução, por que não seguir ela? Então isso daqui é o que se espera do amor. E aí a gente tem também tantas outras esferas, né? Eu acho que outra coisa que é muito problemática, que a gente trouxe também quando a gente falou do amor romântico, é essa questão dos filmes, né? O quanto que valida esse amor romântico, esse amor exacerbado. E aí, na realidade, o amor não é só isso. O amor não é paixão. O amor não é essa questão de eu preciso estar o tempo todo com essa outra pessoa. Se eu não estiver com ela, é porque ela não me ama ou eu não amo ela. Então, eu acho que a sociedade, ela traz muito isso de eu preciso achar a minha metade da laranja. Eu preciso de ser completa, eu só vou ser completa se eu tiver essa outra pessoa, se ela estiver aqui o tempo todo, e aí eu acho que essas coisas vai reforçando muito essa dependência. Então, não sei se tua visão é parecida ou diferente, mas me veio muito isso na cabeça enquanto você foi falando. Acho que eu concordo super com você, assim, no que você trouxe, na forma que a gente vai enxergar esse amor de um jeito social, então, do que é aceito.
né? A gente pode até pensar porque o amor ele é vinculado com algumas coisas, assim, às vezes fica difícil da gente separar, por exemplo, relações de amor e ódio, porque em alguns discursos elas andam juntas, só que elas são completamente diferentes, né? Então é o jeito que a gente também vai sendo reforçado nessa sociedade a entender esse amor. E aí me veio muito isso também, né, nessas tecnologias de gênero que você falou, dos filmes que a gente assiste, das falas que a gente é exposta, enfim, dos comerciais, das novelas, das músicas. Tudo isso também serve para reforçar ali alguns papéis. Então a gente tem essa ideia de amor romântico. Então existem papéis também que são validados na sociedade, o homem de prover e a mulher de cuidar. Então, o quanto que esses papéis eles são reforçados dentro desse amor romântico. Então, a gente deixa de entender quais são as nossas necessidades para viver em função desses papéis. Né? Então, eu preciso, sim, eu não posso reclamar, pelo menos eu tenho uma família. Eu posso pausar a minha vida para viver esse amor. A gente deixa de se enxergar enquanto indivíduo por conta desse amor. A gente está tão vinculado a essa idealização do que é o amor, porque quando a gente pega a cartilha do amor da sociedade, ela vem com alguns tópicos ali, né? A gente precisa se doar para esse amor, a gente precisa abrir mão, né? Se a gente pega, assim, coisas até da nossa sociedade, os contos de fada. Então, a Ariel, ela abdicou da sua voz para viver um amor. A Bela, ela abdicou da liberdade para viver o amor. Então, me parece que a gente sempre tem que abdicar de alguma coisa para viver esse amor. Então, a gente deixa de olhar para o que a gente precisa e passa a viver muito em função desse amor. Então, acho que tem um viés muito social também, né? E a gente pode até falar um pouquinho, por exemplo, dos ciúmes também. Já ouvi várias vezes de como o ciúmes ele é um indicativo de que o outro te ama. E aí, em relações que não tem tanto ciúmes, as pessoas já ficam com o pé atrás. Opa, não me amo o suficiente. Então, as ideias que a gente vai associando a esse amor que deixa tudo muito mais pesado, né? Tem um livro que chama Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, que ela fala um pouquinho, eu acho que é um livro muito legal, que ela conta a história desse amor, então como que socialmente a gente aprende sobre esse amor, desde a infância, ela usa até exemplos da vida dela para falar um pouquinho de como ela aprendeu a falar do amor. Ela faz recortes de gênero, ela faz também sociais, então é um livro bem legal, assim, ele é bem didático. E ela traz o amor, porque a gente pode achar infinitas definições aí na internet do que é o amor. E ela traz uma definição que é muito legal, que é o amor ele serve para te nutrir e para nutrir o outro. Ele não serve para ser nocivo, ele não serve para ser abusivo. Então, quando a gente ama, a gente também quer que o outro evolua igual você tá evoluindo. O amor, ele não prende, né? O amor, ele é algo que faz a gente crescer junto. É a base que faz a gente fortalecer. E eu acho tão legal essa ideia desse amor, porque às vezes na sociedade a gente é esbarrado, e eu me coloco também nisso, né? Eu também sinto ciúmes, eu também sofro por tudo isso, então é legal da gente entender que enquanto sociedade a gente vai ter esse tipo de comportamento e a gente precisa ficar de olho para ver o quão nocivo isso está sendo na nossa vida, né? Exatamente. Eu acho que estar atento às bandeiras vermelhas, né? Porque elas vão sendo levantadas e às vezes a gente vai ignorando. Então, te ouvir falar também me fez lembrar de um livro que eu estou lendo, que é A Gente Mira no Amor e Aperta na Solidão, da Ana Sui. E aperta não, e acerta. Acerta. Opa, foi errado. Mas enfim, esse livro ele traz também essa construção do amor, e ele traz também em paralelo à solidão, quanto que os dois andam juntos. E aí te ouvir falar me fez muito lembrar disso, dessa questão
de que parece que a gente tá o tempo todo tentando tapar esse buraco da solidão com uma outra pessoa. E aí, quando a gente percebe que aquela pessoa não vai tapar esse buraco, ou a gente vai e troca por outra pessoa, ou a gente. É sempre o erro, o problema é sempre o outro, sabe? De não, essa pessoa que não era boa nisso daqui. Trocou, não, essa daqui é péssima nessa outra coisa. E sabe, a gente tem esse senso de humanidade, de tá bom, ninguém vai ser 100%. Porque essa pessoa também tem um buraco ali, eu tenho um buraco, eu também não sou 100%. Só que o quanto que essa construção de amor vem nisso, de eu sou 100%, você é 100%, ou senão 50-50, a gente tem que se completar 100. E não existe isso. Eu acho que quando você tenta completar 100% os dois, nesse sentido de tapar um buraco, acaba se tornando uma relação um pouco doentia, no sentido de, primeiro, não vai chegar no 100%, porque você tem defeito, o outro tem defeito. Mas eu fico pensando nessa cobrança, sabe? De, tá, eu preciso do outro. O outro não pode faltar pra mim aqui. O outro tem que preencher esse vazio. Eu preciso preencher o vazio de alguém. E aí, o quanto que chega nesse ponto nocivo que você trouxe. De esse ciúmes, ele é saudável, sim. Mas tá você raspando a cabeça do outro porque chegou 10 minutos atrasado e o celular descarregou, então a pessoa não conseguiu ver a localização, sabe? O quanto que se torna essa coisa doentia de sim, o outro vai se moldar esse meu 100% porque ele é a metade dessa minha laranja. E o quanto que entra nesse lugar doentio, de proibição, de castração o tempo todo. Nossa, enquanto você foi falando, veio tanta coisa na minha cabeça sobre esse tema. Eu acho que tem uma parte muito forte disso que a gente falou, né? De como a gente vai repetindo os padrões. E a gente vai repetindo esses padrões que a gente aprende de uma forma que não é consciente, sabe? Fica muito no piloto automático mesmo. E aí, pequenos comportamentos que vão colocando a gente nesse lugar, até da esquiva desse amor, né? Esse aqui não serve pra mim, esse também não serve pra outro. O quanto que também coloca a gente dentro desse movimento, né? O quanto o nosso cérebro, ele busca o conhecido, situações que aconteceram, previsível. E isso também vai se dar na forma que a gente sente. Ele vai querer sempre voltar nesse padrão conhecido. Então por isso que é tão difícil às vezes a gente se enxergar fora disso. E aí eu fiquei pensando também com o que você falou. Se a gente pensar na sociedade agora, do jeito que ela tá, na forma que a gente se relaciona, até nesse fenômeno das redes sociais, das mídias, né, TikTok, Instagram, esse jeito de se relacionar, você acha que o amor, ele também passou por transformações? Você acha que, de certa forma, esse amor, ele também tá um pouco mais impaciente, ele tá um pouco menos compreensível? Como que você acha, assim? Nossa, eu acho que é uma ótima pergunta. E eu acho que sim, eu acho que o amor ele vai se transformando de tempos em tempos. E eu acho que agora não é diferente. Então, se a gente olhar a construção do amor na época dos nossos pais, dos nossos avós, era uma construção totalmente diferente. Então, eu acho que, sei lá, há 100 anos atrás, a maioria das pessoas não se relacionava por amor. Era uma relação por trocas. Então, fulano de tal tem algo que me beneficia, vou colocar a minha filha para casar com o filho dele. Meu filho vai casar com a filha dele. Então, eu acho que o amor ele já vem passando por essa transformação. Só que eu acho que hoje tem até uma psicóloga que eu acompanho muito, que ela traz muito essa questão dos amores líquidos. Então, parece que hoje o amor ele não é sólido, ele é líquido. Então, eu acho que com as redes sociais, com toda essa tecnologia, eu acho que isso é muito mais visível. Essa questão desse amor líquido, de essa impaciência de o outro não se moldou logo a que eu quero. Sabe, parece que as relações elas não são mais estruturadas. Então, eu vejo isso também como problemático. Acho que a pergunta não foi essa. Mas eu vejo como problemático, porque parece que tem essa impaciência de que as pessoas hoje elas não lutam pelas relações.
É tipo, tá, não dá pra mim porque ele não gosta de café. Ai, não dá pra mim. E aí, parece que as pessoas, eu acho que não tem certo ou errado, mas eu acho que elas não estão focando no que é importante, sabe? Parece que mostrar para as outras pessoas, postar nas redes sociais, eu acho que são coisas mais importantes. Tipo, ah, tá bom, eu terminei com ele porque ele não quer treinar comigo. Igual o namorado de fulana de tal que tá postando nas redes sociais. Então eu acho que mudou muito. Me veio até um exemplo quentíssimo dessa última semana, que é treta da internet, que é a Bruna Marquezine e o João Guilherme. Né, o Uhum. quanto que ela foi ali no aniversário do namorado e ela não postou nada. Enquanto as outras pessoas, ele é de uma família de pessoas públicas, assim, influentes na sociedade. E todo mundo postou, menos ela. Então ela, eu já vi que ela ama menos ele, de que ela não se dá bem com as outras pessoas, só pelo fato dela não estar postando ali. Então a gente mede também, me parece, que esse amor muito pela demonstração na internet. Não necessariamente a Exato. gente tá sentindo, porque pra gente abrir o celular e tirar uma foto com a pessoa e postar, não necessariamente você precisa estar sentindo alguma coisa. Mas parece que é muito validado a partir disso. E eu também pensei numa outra questão que me parece que a gente tá perdendo, assim, um pouquinho do poder da comunicação. Hum. Sabe? Quando a gente fala no amor é algo imprescindível, porque vamos trazer aqui o amor romântico, né? São pessoas diferentes, vivendo histórias diferentes, experiências diferentes, até outras situações amorosas diferentes. Então, obviamente, a gente vai ter bastante pontos de vista diferentes. Se a gente não usar a ferramenta que a gente tem, que é a comunicação, vai ser muito difícil a gente se relacionar com as pessoas. E hoje me parece que a gente tá perdendo um pouquinho dessa ferramenta que foi o que propiciou a gente a evoluir enquanto espécie. Então a gente vivencia, a gente internaliza, a gente acha que o outro pensou, que o outro sentiu e a gente nem ao menos comunica. O quanto isso é problemático e vai até sustentando muito esses relacionamentos, inclusive a dependência emocional, né? Inclusive o jeito que a gente se enxerga dentro desse relacionamento. O quanto que a comunicação ela é a ferramenta essencial para a gente lidar com o que a gente está sentindo, como a gente está internalizando. É óbvio que quando a gente, fazendo só um parênteses aqui, né? Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, essa comunicação ela também vai ser diferente. Né? Ela vai ter outras ferramentas ali, até de manipulação. Então, nesses casos em específico, vai funcionar de um jeito diferente. Mas os outros relacionamentos, na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, e aí nem só no amoroso, mas em todo o resto, a gente vai precisar disso, sabe? E até se a gente coloca dentro de um contexto de redes sociais, essa habilidade a gente também tá deixando, né, de ter, assim. E isso me entristece e eu acho que me preocupa também. Faz Uhum. sentido pra vocês? Total. E eu lembro até de uma vez que eu tava na terapia, e aí eu lembro de ter comentado alguma coisa sobre relacionamento na minha sessão. E aí a minha psicóloga me questionou, mas tipo assim, tá, mas você falou isso? Eu não, mas eu deixei explícito. Ela tá, mas o óbvio também precisa ser falado. Se você quer isso, se você quer ser tratado dessa forma, se você não gosta disso, você tem que falar. Não importa se você escreveu na parede, sabe? Colocou uma foto na parede, você não falou. Então, o quanto que é importante essa comunicação dentro da relação. Porque a gente tem muito isso de, o outro sabe. O outro viu a minha cara de desconforto. Tá, mas você não falou. Faltou uma comunicação ali. Tudo bem que comunicação não verbal também é comunicação. Mas o outro não tem obrigação de entender o que aquilo significa. Eu sou a pessoa que eu não posto. Então, se
o meu parceiro esperar uma declaração de amor por uma foto, pra mim isso não é, isso não prova o meu amor por essa pessoa. Mas talvez pra ele prove, mas pra mim não. Então, se ficar esperando uma demonstração de amor por uma foto, essa pessoa não vai se sentir amada nunca. Porque pra mim isso não é declaração de amor. Pra mim uma declaração de amor envolve tantas outras coisas e não tem nada a ver com os outros verem o quanto que eu amo essa pessoa, mas o quanto que eu demonstro pra essa pessoa, o quanto que eu falo isso, o quanto que a gente tem essa troca no dia a dia. Então eu acho que hoje vem muito essa questão de uma foto, igual a da Bruna Marquezine. Eu abri o X, né, o antigo Twitter, e eu vi muita gente comentando, tipo assim, tá, Bruna Marquezine nunca vai ser Jade Picon, e postando várias fotos da Jade numa festa de uns anos atrás. Então, sabe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e as pessoas medem muito por isso. E aí eu acho que por isso que entra essa questão, esses relacionamentos tão abusivos. De tá bom, ele me agride, mas ele postou uma foto da gente ontem. Tá tudo bem? Não, e eu acho que isso reforça muito essa dependência, né? Então, quando a gente olha pra dependência, tem muitos casos abusivos que é exatamente isso, de nossa, ele me agrediu ontem, ele me bateu, mas ele veio com flores. Ah, ele me bateu, mas ele postou uma foto, ele me bateu, mas ele pediu desculpa e veio e me deu um sapato que eu tanto queria. E o quanto que reforça esse comportamento, né? De ele me bateu, ele me agrediu, ele fez isso, ele fez aquilo, ele gritou, mas ele demonstrou que me ama também. Então, se ele demonstrou que me ama, tá tudo certo. E o quanto que isso é problemático. Eu acho que quando a gente fala de relacionamentos abusivos, eles acontecem em fases, né? Tem essa fase da agressão e depois tem a fase que a gente vai chamar de lua de mel, que é onde ele vai reforçar coisas ali que são importantes também para parceiro ou para parceira ali. Então ele gira muito em torno, por isso que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo, né? Porque você se vê muito presa ali. E dentro do relacionamento abusivo também tem uma outra questão que eu vou chamar de abusador, tá? Mas essa pessoa, né, que faz todo esse sistema, ela vai minando a tua autoestima, né? Então ela vai criticando de formas muito sutis quem você é, a ponto de você não gostar de você, a ponto de você não conseguir mais se enxergar dentro de diversas outras relações, vai minando esse contato social, e aí quando você se vê sem nada, quando você tá fragilizado, quando você tá afastado do teu contato social, é mais fácil a gente depender só daquele parceiro, né? Então a dependência emocional, ela também gira, ela também faz parte dentro desse relacionamento, que é um relacionamento que durante muito tempo, hoje a gente fala sobre ele, hoje a gente entende mais sobre ele, mas é um tipo de relacionamento que durante muito tempo era aceito, né, na nossa sociedade. Então, a gente traz aqui, gente, sobre mulheres, porque a gente vê mais isso acontecendo nas mulheres, né? Por questões sociais, mas isso também acontece com homens, isso também acontece em relação mãe e filho, pai e filho, sabe? Isso acontece, né? De amizade também acontece, então isso acontece em outros contextos também. Mas como a gente vai minando, e esse relacionamento, minando esse contato social, né? E esse relacionamento, durante muito tempo, ele foi aceito na sociedade, né? Uhum. Então, se eu tenho um pai que fala que eu não posso sair, que eu não posso ter amigos homens, que eu não posso usar a roupa que eu quero, que isso na sociedade é visto como ele tá te protegendo, né? Como se a mulher precisasse estar nesse lugar de proteção. Ou no outro inverso ali, quando a mãe faz isso com o filho, mas é o cuidado, ela tá cuidando de você também. Mãe é assim mesmo. Então, Mas até onde é cuidado, né? Exato. Então hoje a gente se fala sobre isso, mas esse tipo de relacionamento ele foi sustentado muito na nossa sociedade.
E aí a gente vai ficando preso dentro dele, é muito difícil mesmo sair dele. E aqui, gente, não importa o quanto você estude, tá? Sobre relações, o quanto você seja entendido das emoções, todo mundo pode cair dentro de um relacionamento abusivo. Tá? E pode criar essa dependência emocional. E o jeito como a gente vivencia esse amor desde a infância até hoje, ele também influencia no jeito que a gente pode entrar, né, nessas relações. Uhum. Exatamente. E até isso que você pontuou agora me fez perceber, e eu acho que é algo muito comum quando a gente. Acho que a gente vê muito isso na clínica, que ou acontece muito de ou a gente seguir o mesmo caminho dos nossos pais, ou a gente seguir o oposto. Então eu não tive amor na minha infância, então aqui nessa relação eu estou recebendo muito amor e cuidado, por mais que acontece X coisa. Então na minha infância eu não me senti amado porque a minha mãe não me dava atenção, meu pai fazia isso, sabe? E aí a gente pensa, então, numa relação eu quero tudo que seja oposto disso e não uma escolha totalmente consciente. Eu acho que, como você mesmo trouxe, é como se fosse um processo automático. E ou a gente se relaciona com igual ou a gente vai pro total oposto. E aí, às vezes, reforça todo esse abuso, toda essa dependência. Até porque, tá, na minha casa a gente não era saudável porque os meus pais não me amavam, porque eles não demonstravam. Essa pessoa aqui, essa amizade, esse relacionamento, demonstra que me ama. E aí é como se a gente fechasse o olho pra toda a manipulação, pra toda a parte ruim, e olhasse só pra essa parte que é boa. E que na verdade não é boa, né? Porque tem a manipulação, tem essa questão de um relacionamento que não é saudável. Mas às vezes a gente olha só pro que faltou na infância. Ou pelo que tinha e a gente não tinha de forma legal, então eu vou pro oposto. Então, o quanto que a gente tenta consertar e às vezes a gente acaba caindo nesse erro de ir para um outro excesso. Sim, total. Gira em torno desses dois polos, né? E aí me veio até na cabeça, eu acho que esse assunto dá pra falar bastante coisa, né? Me veio na cabeça até quando a gente fala de seitas, né? Quando a gente vai estudar seitas e ver quais pessoas participam daquelas seitas, a gente vê pessoas que estão ali fragilizadas, que também dependem desse afeto, dependem dessa figura de autoridade. Isso vai sendo reforçado, né? Tem um podcast muito legal do Chico Felice, que ele fala de uma... Eu não lembro o nome do podcast, eu vou ver e já falo. Mas ele fala de uma seita que era com artistas. Então o cara, ele pegava num ponto que era essa falta, pessoas fragilizadas, essa falta de afeto que as pessoas tinham. Então ele entrou como essa figura dentro para essas pessoas, e ele ia fazendo essa manutenção dessas relações, e as pessoas iam ficando cada vez mais presas dentro dessa seita. Enfim, é um assunto que dá pra gente até falar em outro episódio, mas o quanto que isso faz parte, né? Quando a gente pensa nessa forma de se relacionar. Uhum. Pô, que legal. A gente consegue trazer várias coisas dentro desse mesmo tema, porque eu acho que é um tema muito amplo, né? A gente percebe o quanto que essa dependência, ela não cabe só dentro de um relacionamento amoroso. Eu acho que a maioria das vezes a gente recebe perguntas dentro desse âmbito amoroso, mas eu acho que isso se dá em diversos lugares, como você trouxe. Eu acho que a religião também é um lugar que isso reflete muito, porque as pessoas. A gente procura uma figura de referência, né? Em todos os lugares. A gente quer ser aceito, a gente quer ser pertencente. Então a gente vai desenvolvendo essa dependência, às vezes emocional, não só no relacionamento amoroso. Então, às vezes desenvolvi isso com a minha figura aqui da minha religião, seja pai de santo, seja o pastor, seja o padre, seja quem for. Mas acaba gerando essa dependência, sabe? Então, talvez seja importante olhar para essas relações e entender o que está acontecendo. Exato. Eu não achei o nome do podcast e eu esqueci.
Mas se você colocar Chico Felitti podcast, vai aparecer vários. Inclusive tem um que é a Coach, que ele fala um pouquinho disso também. Que é bem legal, assim. Legal. Mas é isso. Acho que conseguimos, né, de uma forma geral, falar sobre esse tema. Eu acho que é um tema muito amplo. A gente fez também um episódio sobre amor romântico, que tem várias informações, tá super legal. A gente usou os filmes da Disney, né, para contextualizar. Então, vale a pena também assistir se você gosta desse tema. E é isso, a gente falou, né, um pouquinho ali sobre como que a gente enxerga, trouxe ali algumas coisinhas também sobre esse amor. E eu acho que é um tema que ele é inesgotável, né? A gente poderia falar muito sobre esse tema também. Exato. Certo? Vamos para as indicações? Vamos. Senhorita, pode começar. Eu acho que a gente já deu, né, várias indicações. Mas enfim, eu vou indicar o livro que eu falei, que é esse aqui, Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Ele é um livro muito bom, que ele vai trazer vários pontos de vista. Ela traz bastante referência, assim, sobre pessoas que falam sobre o amor. Ela faz esses recortes de gênero, de como a gente aprende o amor sendo homem e mulher na nossa sociedade, e de como isso causa sofrimento para ambas as partes. Ela traz também as questões sociais envolvidas dentro do amor. Ela tem um capítulo muito legal que ela conta a experiência dela de como era uma mulher solteira com 40 anos escrevendo e estudando sobre amor, e qual era a visão das pessoas sobre ela, né, que achavam que ela era uma frustrada, tá tentando achar o amor. E como que ela ia entendendo e se colocando em outros lugares, assim. Então é bem legal esse livro. E ele é bem didático, assim. Você vai lendo, é até gostosinho de ler. Então essa é a minha indicação. Amei. Antes da gente começar a gravar, eu já tinha anotado aqui, porque eu falei, preciso desse livro, quero entender um pouco mais. E parece ser maravilhoso. A minha indicação, eu também já falei dele nesse episódio, né? Que é o livro da Anna Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Eu acho que ele é um livro um pouquinho mais difícil de ler, porque ele traz uma ênfase psicanalista, né? Então eu acho que alguns termos, algumas coisas, algumas frases geram uma dificuldade de entendimento, mas eu acho que é um livro que não é um livro teórico, mas mesmo assim, talvez algumas pessoas tenham alguma dificuldade. Mas eu acho ele um livro, não terminei, mas eu acho ele um livro sensacional, porque ele traz esse paralelo com a solidão. Quanto que a gente olha para a solidão de um jeito único, como se fosse algo totalmente ruim. E aí a gente traz essa outra palavra, que é a solitude, para tentar romantizar a solidão. E aí ela vai trazendo um pouco dessa construção do amor em paralelo com a solidão. Quanto que ambos são lados diferentes de uma mesma moeda. E o quanto que a gente precisa da solidão, da mesma forma que a gente precisa do amor. Quanto que a solidão nos molda como sujeitos incompletos. E eu acho que quando a gente entende isso, é muito mais fácil pra gente conseguir se relacionar. Então, eu acho que esse livro me pegou muito exatamente por isso, por entender de uma forma diferente essa questão da solidão e enxergar ela dentro do amor. Quanto que a gente precisa dela pra ter essa manutenção do amor e tudo mais. Então, eu acho que é um livro bem legal. Então, tirando essa parte de ser psicanalista e ser um pouquinho mais difícil de entendimento, eu acho que é um livro bem legal pra quem quer entender um pouco mais também sobre essa temática. Eu adoro a Anna Sui. É maravilhosa. Ela é incrível. Sigam ela também no Instagram. Ela dá cada tapa, né? Às vezes eu tô lá de boa rolando, de repente um tapa na minha cara que é a Anna Sui falando alguma coisa. É porque a temática dela é sobre amor, né? Os estudos dela toda a vida foi sobre amor, então... Ela é uma especialista, gente. Você quer saber sobre amor? Siga a Anna Sui. Teórica, né? Uma especialista teórica. Na prática, é cada um por si e Deus por todos. Mas então é isso. Nos sigam nas redes sociais. Emoções em Movimento Podcast. Eita, quase não saiu.
E deixe nos comentários o que vocês acharam desse episódio, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre o que a gente falou aqui. Exatamente. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa e você acha que é importante, manda pra gente também. Quem sabe a gente não faz um episódio número 2 sobre essa temática, trazendo coisas que a gente não trouxe nesse episódio. Então é isso. Até a semana que vem. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau!